Só que para não complicar, para falar o que é um phrasal verb de um jeito simples, eu falo que um phrasal verb é a combinação de duas ou três palavras e quando elas se juntam, mudam completamente o sentido. Então, quando é um phrasal verb, você não traduz palavra por palavra, porque a frase pode acabar não fazendo sentido nenhum. Então, quando é um phrasal verb, a gente entende que é uma estrutura do inglês, não entra na parte técnica e aprende aquela estrutura como se fosse uma palavra só. E hoje a gente vai estudar alguns phrasal verbs dos mais usados no dia a dia por nativos. E é super importante você aprender phrasal verbs. É importante você aprender não só melhorar, aumentar o seu vocabulário aprendendo palavras comuns, mas também phrasal verbs, expressões, gírias e essas coisas. Quando você está, digamos, quando você está lendo alguma coisa em inglês, geralmente quando a gente está estudando inglês, a gente faz aquela tradução mental para conseguir entender. Quando a gente está estudando, a gente traduz para o português. Isso é normal, todo mundo faz quando ainda está estudando, quando ainda não é fluente. Eu acho que até o avançado faz isso. Eu não tenho certeza porque faz um certo tempo já. Mas quando a gente está estudando, a gente faz essa tradução mental. E quando a gente está traduzindo mentalmente, aí chega num phrasal verb, fica meio esquisito. Porque a gente não entende. A gente faz a tradução de palavra por palavra, obviamente. E quando a gente chega num phrasal verb, a gente não entende a frase. Ela começa a perder o sentido. Porque não faz sentido. Aqui, por exemplo, agora a gente vai estudar o keep up. Keep up significa continuar fazendo alguma coisa. Mas se eu fosse traduzir palavra por palavra, seria tipo manter alto, manter para cima. Não faz sentido nenhum. Então, quando é um phrasal verb, a gente não estuda palavra por palavra. A gente entende que é uma estrutura. Então, essas duas palavras aqui, uma estrutura só, entende como se fosse uma palavra só. É isso. Então, para simplificar, um phrasal verb é um verbo, uma palavra que quando ela se junta com mais uma ou duas palavras, ela muda o sentido, o significado dela muda. Então vamos lá. Primeiro a gente vai estudar o keep up. A gente vai estudar acho que 4 ou 5 phrasal verbs nessa aula e com várias frases de exemplo para você conseguir entender e para você conseguir usar também esse phrasal verb enquanto você está conversando com seus amigos ou futuramente conforme você for melhorando o seu inglês. A nossa primeira frase de exemplo é I got a lot to do today, so I'll try to keep up. Eu tenho muito o que fazer hoje, então eu vou tentar continuar. O deixa eu arrastar um pouco pro lado aqui. I significa eu. I got, eu tenho. Pouca gente sabe enquanto ainda está aprendendo inglês, mas em inglês você pode falar, nos Estados Unidos, I got, para falar eu tenho, I have, vou dar um espaço, I got, I have ou I've got. Para falar eu tenho. Esse I've got aqui é a abreviação, a contração de I have got. Então tem esses 3 jeitos de você falar eu tenho em inglês. Só que aqui geralmente você vai ver abreviado e vira I've got. Então tem esses 3 jeitos. Então o I got aqui tá com o sentido de eu tenho. Você pode trocar esse I got por I have. É a mesma coisa. I got, eu tenho. A lot. A lot significa muito. Eu tenho muito. Estruturazinha aqui. I got a lot. Eu tenho muito. To do. Eu tenho muito. O que? I got a lot to do. Eu tenho muito o que fazer. Aqui não tenho what to do. O what to do. Mas poderia também agora what. Não, aqui ficaria estranho falar what to do. Então a gente só fala I got a lot to do. Eu tenho muito que fazer. Ou o que fazer. To do significa fazer. Today, hoje. I got, eu tenho. I lot, eu tenho muito. To do, que fazer. Aqui não tem o that. That, porque nem sempre o that é necessário. Ficaria muito estranho colocar o that aqui, ficaria errado. Mas em português a gente tem que colocar o que aqui. I got a lot to do, eu tenho muito que fazer, ou o que fazer. Today, hoje. So significa então. All é a contração, a abreviação de I will, para falar eu vou, para expressar o futuro. All, fazendo a abreviação, a contração, ou I will é a mesma coisa, o mesmo significado, não muda nada. I got a lot to do today, eu tenho muito que fazer hoje. So all, então eu vou try é tentar, to keep up,
continuar. Então aqui tem o phrasal verb to keep up, que significa continuar. Quando é um phrasal verb, que nem eu falei, a gente entende que essa estrutura, a gente entende que é como se fosse uma palavra só. Mas não traduz palavra por palavra. Então traduz toda essa estrutura aqui, todo esse bloco, como se fosse uma palavra só. I got a lot to do today. Eu tenho muito que fazer hoje. So all. Então eu vou try, tentar to keep up. Eu vou tentar continuar. Um phrasal verb, geralmente ele tem vários significados. Por isso é sempre importante você aprender com frases de exemplo, sempre com frases, sempre quando for aprender uma nova palavra em inglês, sempre aprende com frases, dentro de uma frase, dentro de um contexto, porque dependendo do contexto, o sentido, o significado dele pode mudar. Então é super importante você sempre aprender uma nova palavra, um novo phrasal verb, uma nova expressão dentro de um contexto, porque dependendo do contexto, o significado pode mudar. Eu acho que keep up deve ter uns 4 significados diferentes. Só que nessa aula a gente vai focar em um significado de cada phrasal verb para você conseguir entender e usar com esse sentido, com esse significado. Porque se você tentar aprender todos os significados de uma só vez, acaba ficando muito confuso e você não vai conseguir usar nenhum. Então, um significado de cada vez por phrasal verb, e nas próximas aulas você aprende outros significados. Então, a nossa primeira frase aqui de exemplo, I got a lot to do today, eu tenho muito que fazer hoje. So, então, all, ou I will, eu vou try, tentar to keep up, eu vou tentar continuar. O outro exemplo, hey, keep up the good work. Ei, continue com um bom trabalho. Hey é o nosso ei, e aí? Hey, keep up, e continue, lembrando. Entende que é uma estrutura, como se fosse uma palavra só, significa continuar. Continue, the good, o bom, ou com o bom. Keep up, a gente pode dizer como continue com, ou continue, dependendo do contexto. Keep up the good, continue com o bom. Work, continue com um bom trabalho. Hey, keep up the good work. Ei, continue com um bom trabalho. É uma frase bem simples que, se você entender que é um phrasal verb e você comparar o inglês com o português, fica um pouco simples até de você entender o sentido. Hey, keep up the good work. Hey, continue com um bom trabalho. Um outro exemplo aqui. You have to keep up, sir. Você tem que continuar, senhor. You, você, you have. Você tem, aqui tem o have e aqui tem o got. Então, os dois jeitos estão certos. Também poderia colocar aqui I've got, mesma coisa. Então, tem os 3 jeitos de você falar tem em inglês. You have, você tem. To keep up, você tem que continuar. Então, to keep up, continuar. Caso você não saiba, porque tem o to aqui, é porque um verbo em inglês, ele tem o to, na forma básica dele, tipo to do, fazer, to run, correr. E no português a gente tem o R, andar, caminhar, fazer, comer e por aí vai. E em inglês, na forma básica, a gente tem o to aqui. You have, você tem. To keep up, você tem que continuar. A gente aqui em português coloca o que, mas em inglês não tem o that, porque estaria errado. Mas em português tem o que. A gente tem que entender que o inglês é uma língua e o português é outra língua. Então tem coisas similares, mas o jeito deles de falar é diferente do nosso jeito de falar. Então tem que entender que uma língua é diferente da outra. Tem similaridades, mas é diferente. Então nem sempre a tradução vai dar para comparar um com o outro e tá 100% certo. Eu faço o máximo que eu posso para deixar do jeito mais simples possível para você conseguir entender. Geralmente não faço uma tradução fluente para você conseguir entender do jeito que eles falam em inglês, mas nem sempre dá para comparar tudo certinho. You have, você tem. You have to keep up, você tem que continuar. Sir, sir é senhor. Do you think you'll be able to keep up? Você acha que você vai ser capaz de continuar? Nesse phrasal verb também tem o sentido de acompanhar. Tipo, você vai conseguir me acompanhar. Eu tô correndo, você consegue me acompanhar? Então esse phrasal verb também tem esse sentido. Então nessa frase eu acho que acompanhar também, com esse sentido de acompanhar, também funcionaria. Então, do you, você, esse do, caso você não tenha assistido a outra aula, do, ele está sendo usado
como um auxiliar para fazer a pergunta. Então a gente não traduz esse do aqui. Do you, você, do you think? Think é achar ou pensar. Do you think? Você acha. You. You é a contração, a abreviação de you will. You will, você vai expressando o futuro. Do you think you will? Você acha que você vai, ou fazendo a abreviação, a contração. Do you think you? Você acha que você vai be able to? Be able to é uma outra estrutura do inglês que significa ser capaz de alguma coisa, fazer alguma coisa, ou falar alguma coisa, depende do contexto. Então, be able to é outra estruturazinha que significa ser capaz de alguma coisa. Do you think you'll be able to? Você acha que você vai ser capaz de keep up? Você acha que você vai ser capaz de continuar? Essa frase aqui também, se você comparar o inglês com o português e entender que algumas estruturas aqui fica bem simples de você entender o sentido dessa frase. Do you think you will be able to keep up? Você acha que você vai ser capaz de continuar? Um outro exemplo aqui com esse phrasal verb keep up. We have to keep up the fight. Nós temos que continuar aquela luta. Nós temos, we have to keep up. Nós temos que continuar that fight, aquela luta. Se eu colocar aqui também our fight, nós temos que continuar nossa luta, também serve, o sentido é praticamente o mesmo. We have to keep up the fight. Nós temos que continuar aquela luta. Então, para você falar continuar alguma coisa em inglês, você pode usar o phrasal verb keep up. Então, o phrasal verb é um verbo mais uma preposição ou um advérbio. Ou, um jeito mais simplificado, são duas palavras ou três que, quando se juntam, mudam o sentido, mudam o significado. Um outro phrasal verb que a gente vai estudar nessa aula é o freak out. É um phrasal verb super usado que você vai ver bastante conforme você for se expondo ao inglês, conforme você for tendo contato com o inglês, que é freak out, significa surtar, é quando você perde o bom senso. A gente tem bastante frase de exemplo também com esse phrasal verb para você conseguir entender como ele funciona e você também conseguir usar ele, e quando você ouvir ou ler ele em algum lugar, você vai conseguir entender o que ele significa. Nossa primeira frase de exemplo com esse phrasal verb é all you do is freak out. Tudo que você faz é surtar. All significa tudo. All you, tudo. Você, aqui é como se fosse uma estruturazinha. Essa aula não é muito para iniciantes, porque tem umas estruturazinhas que pode ser um pouco difícil para quem está começando do zero. Então aqui o all you do significa tudo o que você faz, ou tudo que você faz, tanto faz. Então, all you do, tudo que você faz, o do está com o sentido aqui de fazer. All you do, tudo que você faz, is significa é ou está. Freak out. Freak out, surtar. Tudo que você faz é perder o bom senso. Você está sempre surtando. É esse o sentido dessa frase. All you do is freak out. Tudo que você faz é surtar. Então, sempre aprendendo com frases, mesmo pode ser só uma palavra, pode ser só o do ou só o is, mas sempre com frases, porque dependendo do contexto, o sentido, o significado das palavras pode mudar. É sempre importante você aprender essas estruturas, porque quando você for falar, você vai conseguir usar elas. Quando você estiver assistindo uma série, ouvindo um podcast, você vai conseguir entender essas estruturas, você vai conseguir entender o que a pessoa está falando. All you do is freak out. Tudo que você faz é surtar. Um outro exemplo com freak out. At this point, I'm slowly starting to freak out. Neste ponto, eu estou lentamente começando a surtar. At this seria tipo em este, mas a gente fala neste. A gente fala neste. At this point, neste ponto, a gente também poderia traduzir como a essa altura do campeonato. At this point, neste ponto, a essa altura. I'm é a contração, a abreviação de I am. I am, eu estou. At this point, I am ou I'm, fazendo a abreviação, a contração. Contrações, abreviações em inglês são super
comuns e você vai ver o tempo todo. Então você precisa aprender essas abreviações em inglês. At this point, neste ponto, a essa altura, eu estou slowly. Slowly significa lentamente. I'm slowly, eu estou lentamente. Starting, eu estou lentamente começando. Esse ing aqui no final do verbo, no final de starting, é o ando, indo, endo das nossas palavras em português. Starting, começando, to freak out, a surtar. At this point, neste ponto, a essa altura, I'm slowly, eu estou lentamente, starting to freak out, começando a surtar. Outro exemplo com esse phrasal verb, she would freak out if she knew I was involved. Ela iria surtar se ela soubesse que eu estava envolvido. Aqui tem uma estrutura bem legal e bastante usada que é o would. She é ela, she would. Ela iria, she would freak out. Ela iria surtar ou ela surtaria. O would também é o iria no final das palavras. Então ele pode ser tanto traduzido como iria, então iria surtar, quanto ela surtaria. Então esse é o uso, o sentido de would. Então ela iria freak out, she would freak out, ela iria surtar ou ela surtaria. Você vai ver o would traduzindo como iria, quanto o iria no final das palavras. Ele também tem a forma abreviada, a forma contraída, que você apaga tudo e só deixa o D. Coloca o apóstrofo aqui, aí vira she freak out, ela iria surtar. Então, é bem usada a forma contraída também no inglês falado. Então, você vai ver bastante. She would, ela iria, she would freak out, ela iria surtar, então entende que é como se fosse uma palavra só. Essa estrutura aqui, uma palavra só. She would freak out, ela iria surtar. If significa se. If she, se ela knew. Knew, soubesse, knew é o passado de know. She know, aí seria she knows. Ela sabe, she knew, ela sabia. Mas aqui nesse contexto, ela soubesse. If she knew, se ela soubesse, I was. Eu estava, was. É o passado de am, I am. Eu estou, I was, eu estava. She would freak out if she knew I was. Ela iria surtar, ela surtaria se ela soubesse que eu estava involved, que eu estava envolvido. She would freak out if she knew I was involved. Um outro exemplo, com freak out. He is starting to freak out a little about it. Ele está começando a surtar um pouco com isso. He is, ele está. He is, ele está. Starting, ele está. Começando, start. Começar, starting. Começando. He is starting, ele está começando. To freak out, a surtar. A little significa um pouco. Então, little, um pouco. He is starting to freak out a little. Ele está começando a surtar um pouco. About it. About it significa sobre isso ou com isso. Depende do jeito que você quer traduzir e depende também do sentido da frase. Nesse contexto eu posso traduzir como ele está começando a surtar um pouco sobre isso ou ele está começando a surtar um pouco com isso. Então, o jeito que você vai traduzir depende bastante se você quer traduzir com isso ou sobre isso. Tanto faz, mas o about significa sobre. He is starting to freak out a little about it. Ele está começando a surtar um pouco com isso. Uma coisa também importante de você saber é que em português a gente tem vários jeitos de falar a mesma coisa, né? Só que em inglês a gente também tem vários jeitos de falar a mesma coisa. Não é um jeito fixo só, que tipo, eu tenho que falar assim porque esse é o jeito certo. Não, tem vários jeitos certos. Então você vai ver várias coisas faladas de jeitos diferentes, mas com o mesmo sentido, que nem acontece com o nosso português. He is starting to freak out a little about it. Ele está começando a surtar um pouco com isso ou sobre isso. E nosso último exemplo com freak out é he freaked out when he saw the police. Ele surtou quando ele viu a polícia. E aqui está no passado, ao invés de freak out, é freaked out. Para falar que ele surtou. He freaked out, ele surtou com ed aqui no final para expressar o passado. He freaked out, ele surtou
when. When significa quando. When he, quando ele saw. Quando ele viu, saw é o passado de see. See é ver, saw é viu. He saw, ele viu, the police, a polícia. He freaked out when he saw the police. Ele surtou quando ele viu a polícia. É super importante você aprender phrasal verbs em inglês porque eles são muito, muito usados mesmo. Principalmente em filmes e séries, você vai ver muito phrasal verb. Então é super importante você saber, conhecer o máximo que você puder, principalmente os mais usados, porque tem vários. Então, para você falar surtar em inglês, você pode usar o phrasal verb freak out. O nosso próximo phrasal verb é hurry up. Hurry up significa se apressar. Então, hurry up, se apressar. A gente também tem frase de exemplo com esse phrasal verb. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 frases de exemplo com esse phrasal verb. A nossa primeira frase de exemplo com esse phrasal verb é now, hurry up and finish your test. Agora, se apresse, apresse-se e termine seu teste. Now significa agora, hurry up, se apresse. Então, você não traduz palavra por palavra, entende que é como se fosse uma palavra só. Now, hurry up, agora se apresse ou apresse-se, and finish. Finish é terminar, termine. Your significa seu, sua, seus ou suas, depende do contexto. E test significa teste, exame, prova, depende do contexto. Now, hurry up and finish your test. Agora, se apresse e termine seu teste. É uma frase super simples que se você comparar o inglês com o português, saber que hurry up é um phrasal verb, dá para você entender totalmente essa frase de um jeito bem simples. Um outro exemplo com hurry up. I need to hurry up and finish my homework. Eu preciso me apressar e terminar meu dever de casa. I need significa eu preciso. Need significa precisar ou precisar de alguma coisa. I need to hurry up. Eu preciso me apressar, então. Aqui é se apressar, só que aqui como está falando de mim, na primeira pessoa, então é me apressar. I need to hurry up. Eu preciso me apressar. And finish, aqui tem o finish de novo. And finish, e terminar my homework. Meu dever de casa. Homework significa dever de casa, trabalho de casa. Pode ser trabalho escolar, trabalho da faculdade, depende. E my, obviamente, é meu ou minha, dependendo do contexto, se a palavra a seguir é masculina ou feminina. I need to hurry up and finish my homework. Eu preciso me apressar e terminar meu dever de casa, meu trabalho de casa. Uma frase bem simples. Um outro exemplo aqui. The class starts in 5 minutes, so hurry up. A aula começa em 5 minutos. Então, se apressa. The class, a aula class é aula. The class starts, a aula começa. Start significa começar. E aqui tem um S no final, porque é terceira pessoa. O que é terceira pessoa? É, em inglês é he, she e it. Então, he, terceira pessoa, é ele. She, terceira pessoa, é ela. E it é quando é alguma coisa que não é humano, mas está na terceira pessoa também. Por exemplo, pode ser um armário, pode ser um animal, um celular, então é it. E isso é terceira pessoa. Então é he starts, ele começa, she starts, ela começa, it starts, alguma coisa começa. The class starts, a aula começa in 5 minutes, em 5 minutos. Aqui o in é como se fosse dentro de 5 minutos. A aula começa dentro de 5 minutos. Então, em 5 minutos, a aula vai começar. The class starts in 5 minutes. A aula começa em 5 minutos. So, então, hurry up. Então, se apressa, apresse-se. The class starts in 5 minutes. So, hurry up. A aula começa em 5 minutos. Então, se apressa. Frase bem simples. Um outro exemplo. Adam, hurry up. He'll be here any minute. Adam, se apressa. Ele vai estar aqui a qualquer minuto. Adam, hurry up. Hurry up. Se apressa. Ou apresse-se. He'll. He'll é a contração, a abreviação de he will. Ele vai, expressando o futuro. Ou, fazendo a abreviação, a contração, he'll, ele vai.
He'll be, ele vai estar. Então, be, estar. He'll be ou he will be, ele vai estar. Here, aqui, any minutes, qualquer minuto. Any significa qualquer. Any minutes, qualquer minuto. Isso aqui também é uma outra estruturazinha do inglês. Significa a qualquer minuto. Adam, hurry up. He'll be here any minute. Adam, se apressa. Ele vai estar aqui a qualquer minuto. Ele vai chegar a qualquer minuto. Esse é o sentido dessa frase. E nosso último exemplo, com hurry up. You sleep too much. Come on, hurry up. Você dorme demais. Vamos lá, se apresse. Você, you sleep. Você dorme too much. Too much significa demais. Significa demais, algo excessivo. Much é muito. Too much, como se fosse um muito, muito. É para enfatizar ainda mais o muito, o much. Então, too much a gente traduz como demais ou muito. You sleep too much, você dorme demais, você dorme muito. Come on significa vamos lá, vamos, bora. Então, come on, vamos lá. Deixa eu sublinhar aqui também. Vamos lá, bora. E vem o hurry up, o phrasal verb hurry up. Significa se apressa, anda logo, se apressa, vamos embora. You sleep too much, você dorme demais. Come on, vamos lá. Hurry up, se apressa, anda logo. Então, para você falar para alguém se apressar em inglês, você pode usar o phrasal verb hurry up. Então, o nosso próximo phrasal verb é come in. Come in significa entrar. Tem vários outros phrasal verbs para você falar entrar em inglês. Esse é apenas um deles. Eu não coloquei outros phrasal verbs com esse sentido de entrar aqui, porque é melhor você aprender um de cada vez, com o sentido de cada vez, para você não confundir. Então, o come in significa entrar em algum lugar. Algo, alguém entrar em algum lugar. E nossa primeira frase de exemplo, students without an identification card can't come in. Estudantes sem uma carteira de identidade não podem entrar. Students, estudantes, student. Estudante, no plural, students, estudantes. Without. Without significa sem. E aqui tem o famoso TH, que tem que colocar a língua no meio dos dentes e assoprar. Com o tempo você aprende isso aqui com bastante facilidade, é só você praticar. Students without, estudantes sem an identification card, sem uma carteira de identidade, o an. Aqui ao invés de a, só o a e vem o an, é porque aqui a palavra começa com uma vogal. Quando começa com uma vogal ou som, quando começa com som de vogal, aí usa an ao invés de a, ao invés do a aqui. Aí é an. Students without an identification card. Estudantes sem uma carteira de identidade. E eles falam identification card ao invés de card. Para falar carteira de identidade, card identification. Então, se falar assim, tá errado nesse contexto, tem que ser assim. Eles invertem em inglês. E a gente simplesmente entende que eles falam desse jeito e repete para conseguir usar também no dia a dia com naturalidade. Students without an identification card. Estudantes sem uma carteira de identidade. Você também pode fazer a abreviação de identification card para ID. Aí é bastante usado também, ID, ao invés de identification card para simplificar. Students without an identification card. Estudantes sem uma carteira de identidade. Can't significa não podem ou não conseguem. Can't, a gente falou sobre isso na aula de ontem. Então, can é pode ou consegue. Can't é não pode ou não consegue. Também tem o cannot. Tem o cannot, que é a mesma coisa. A diferença é que o can't é a forma abreviada de cannot. Então, cannot, can't, mesma coisa, significa não pode ou não consegue, ou não consigo, não posso ou não consigo. Só que o cannot você vai ver mais é um pouquinho mais formal e o can't é muito mais usado no dia a dia. Então, negativando can't, não pode, o can pode. Students without an identification card, can't. Estudantes sem uma carteira de identidade não podem. Come in, aí vem o phrasal verb aqui. Come in, não podem entrar, não tem permissão para entrar sem uma carteira de identidade.
O outro exemplo aqui com esse phrasal verb, aqui tem o I can't come in without an invitation. Eu não posso entrar sem um convite. I can't. Eu não posso. Então a gente acabou de ver o can't. Eu não posso. Come in, o phrasal verb. Come in, não posso entrar, não fala. Aqui seria, se eu fosse traduzir um jeito errado, que seria palavra por palavra, seria eu não posso entrar dentro. Então esse come é tipo vir para dentro. Come é vir. Então I can't come in. Eu não posso entrar without, sem, an, invitation, sem um convite. Invitation é convite. I can't come in without an invitation. Eu não posso entrar sem um convite. É uma frase bem simples também. Um outro exemplo. Come in and say hello to the kids. Entra e diga olá para as crianças. Come in, entre. Um outro exemplo aqui também, eu vou falar aqui, é que você também poderia falar get in, que é outro phrasal verb, com sentido de entrar. Tipo, get in and say hello to the kids. Entra e diz olá para as crianças. Então é a mesma coisa, get in, come in. Come in, entra, vem para dentro. And say. Say significa dizer. Come in and say, entre e diga hello e diga olá to, para, to, the, para as, to the kids, para as crianças. Kids é criança. Também falar crianças em inglês pode falar children. Então children, kids, mesma coisa, crianças. Come in and say hello to the kids. Entra e diga olá para as crianças. Um outro exemplo, com come in. We just wanted to come in for a minute. Nós só queríamos entrar por um minuto. We, nós, we just, nós só ou nós apenas, just significa só ou apenas, tem outro sentido também, só que nesse contexto não faria muito sentido, que é simplesmente. We just, nós só, nós apenas, wanted, nós só queríamos, wanted ou wanted. Pode falar wanted ou wanted. Wanted. Na hora que você vai pronunciar, mas para escrever tem que ter o T aqui. E o wanted é o passado de want. Want. Quero, wanted, queria. I wanted, eu queria. I want, eu quero. We just wanted, nós só queríamos. To come in, nós só queríamos entrar. For a minute, por um minuto. For, por e por um. For minutes, por um minuto. Então eu poderia colocar aqui for a moment. Nós só queríamos entrar por um momento. Mesma coisa, o sentido é o mesmo. We just wanted to come in for a minute. Nós só queríamos entrar por um minuto, por um momento. O último exemplo com o phrasal verb come in. You can't come in. The party is full. Você não pode entrar. A festa está cheia. You can't. Você não pode. Aí o phrasal verb. Você não pode entrar. The party. A festa, party é festa, está, full significa cheio ou lotado. Tanto faz, depende do jeito que você quer traduzir. A festa está cheia ou a festa está lotada. You can't come in, the party is full. Você não pode entrar, você não tem permissão para entrar, a festa está cheia. Então, esse é um dos vários phrasal verbs, um dos vários jeitos que você pode usar para falar entrar em inglês. Você pode usar o come in. O nosso próximo phrasal verb é get up. Eu acho que esse é o último phrasal verb. É o último phrasal verb dessa aula. Get up é um phrasal verb super usado. Você vê ele bastante, o tempo todo praticamente. E significa levantar. Então, get up é levantar. E frase de exemplo com esse phrasal verb. Get up and die like a man. Levante-se e morra como um homem. Então, se você está assistindo, sei lá, um filme de guerra dos anos... Sei lá, você está assistindo Troia. Está assistindo Troia, aí o cara cai no chão. E o oponente dele fala get up and die like a man. Levante-se e morra como um homem. Então, get up, por exemplo, eu caí no chão. Então, tenho que get up, eu tenho que levantar. Eu tô na minha cama deitado. Aí alguém fala get up. Então é para eu levantar, para eu sair da cama. Get up, levante-se, ou se levanta. Get up, levante-se. And die, e morra, die. É morrer. Like, talvez você ainda não saiba. Like significa gostar. Mas ele também pode ser usado. Like também pode ser usado como a palavra como. Então, and die like a man. E morra como um homem. Ou tipo, também pode ser traduzido como tipo. E morra tipo um homem. Então, depende do contexto. Aqui está com o sentido de como. Get up and die like. Levante-se e morra como a man. Morra como um homem. Man é homem.
Get up and die like a man. Um outro exemplo com esse phrasal verb. I am tired. I don't want to get up now. Eu tô cansado, eu não quero levantar agora. I am, eu estou. Ou, fazendo a abreviação, I'm, eu estou. No inglês falado, você vê muito mais o jeito abreviado do que o jeito normal. Então, I am ou I'm, eu estou. Tired, tired significa cansado. I am tired ou I'm tired, eu estou cansado. I don't, eu não quero. Ou I do not, eu não quero. Esse do aqui está sendo usado como um auxiliar, a gente não traduz ele. E a forma abreviada, a forma contraída é don't. Ao invés de I do not, eu posso falar I don't. I am tired, I don't. Eu estou cansado, eu não. I don't want, eu não quero. Ou I do not want, eu não quero. To get up, eu não quero levantar. Now, agora. I'm tired. I don't want to get up now. Eu tô cansado, eu não quero levantar agora. E aqui também posso fazer a abreviação, uma outra contração que é super comum, que é a contração, a abreviação de want to. E eu posso fazer a contração de want to para wanna. Então, want to ou wanna, a mesma coisa. A diferença é que o wanna é o modo abreviado e você vai ver muito o wanna em inglês, tanto de forma escrita, assim quanto no inglês falado. No inglês falado, você vai ver muito mais as formas abreviadas do que as formas normais. Porque quando a gente fala, a gente faz abreviações, a gente faz contrações. I'm tired, I don't want to get up now. Eu tô cansado, eu não quero levantar agora. Um outro exemplo. Dude, just get up and open the door. Cara, só levanta e abra a porta. Dude significa cara, ou parceiro, depende de como você quer traduzir. Eu traduzo como cara. Dude, não o rosto, não a cara do rosto, é cara de uma pessoa, de um homem. Dude, cara, just, só ou apenas. Just get up, apenas levante, só levanta. And open, e abra. And open the door, e abra a porta. Door é porta. Open the door, abra a porta. Dude, just get up and open the door. Cara, só levanta, levante-se e abra a porta. Get up, I want to show you something. Levanta, eu quero te mostrar uma coisa. Get up, levanta, se levanta. I want, eu quero, aqui também você pode fazer a contração, a abreviação para wanna. I wanna show ou I want to show, mesma coisa. I want to show, eu quero mostrar. Show to show significa mostrar. I want to show, eu quero mostrar. I want to show you, eu quero te mostrar, eu quero mostrar para você. Something, something significa uma coisa, alguma coisa ou algo, depende de como você quer traduzir. Get up, I want to show you something. Levanta, eu quero te mostrar uma coisa, eu quero te mostrar algo. E o nosso último exemplo com get up and walk slowly to the door. Levante-se e caminhe lentamente até a porta. Get up, levante-se ou levanta, depende de como você quer traduzir. Get up and walk. Levante-se e caminhe. Walk é caminhar, é andar. Get up and walk. Levante-se e caminhe. Slowly, lentamente. To the, para a ou até a. Então tem vários jeitos de você traduzir. Você decide se você quer traduzir como para a ou até a. To the door, para a porta ou até a porta. Get up and walk slowly to the door. Levante-se e caminhe lentamente até a porta ou para a porta. Então, get up você pode usar como levantar. Levantar se cair no chão, usa o get up para levantar. Se está na cama, pode usar o get up para falar levantar. Levanta da cama, get up. Então, essa foi a nossa aula de phrasal verbs. O material dessa aula vai estar no Telegram. Então, o material dessa aula vai estar no meu canal do Telegram. Eu vou editar aqui o material e vou mandar no Telegram para você baixar. Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Então é isso. Até a nossa próxima aula.